Seguimos agora com o episódio 3 do Entre Linhas e Emoções. Este é um espaço de leitura, pausa e escuta. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Vamos começar. Capítulo 2. Quão amável ela é. Curando o seu valor. Estávamos na pista de pouso havia 1 hora. Passageiros irados olhavam para os seus relógios e viravam seus pescoços em direção ao corredor para notar se havia algum movimento dos comissários de bordo, mas sem sucesso. Eles permaneciam sentados, seus cintos firmemente afivelados. Do capitão também não veio nenhuma palavra. Ninguém tinha alguma atualização acerca de nossa situação. Do outro lado da janela, eu olhava a neve que caía tão macia. Mesmo sendo grata pela neve poucas horas antes, enquanto eu esquiava pela última vez nas montanhas de Utah, agora parecia que eu já não estava tão grata assim. Finalmente, o capitão falou de forma direta e um tanto seca, como um pai que vinha com más notícias para o seu filho, sem esperar que ele tivesse uma reação negativa. Então o capitão informou: eles estão a caminho de descongelar o avião. Agradecemos sua preferência e sua paciência. Meia hora depois, o prometido caminhão chegou e lançou um spray no avião como um lava-rápido gigantesco. A esperança voltou, ufa! Novamente, conforme o caminhão se retirava, a esperança começou a brilhar. Mas logo se transformou em frustração renovada quando ficamos sabendo que seu fluido havia se esgotado e retornaria em instantes. E todo mundo dentro do avião esperando. Enquanto isso, respirei profundamente para lutar contra a dor crescente no meu corpo devido a uma infecção que me obrigava a fazer muitas pausas para ir ao banheiro. Levante-se de uma vez e vá ao banheiro, meu esposo disse, como uma pessoa assertiva que ele é. Amor, eles nos instruíram a não nos movermos pela cabine, disse eu. Como uma pessoa que sempre teme se defender. Amorzinho, respondeu ele, você precisa ir. Com isso, ele voltou a ver seu filme. Para ele, a situação estava resolvida. Eu não conseguiria argumentar. Realmente, eu precisava ir, mas eu não queria incomodar ninguém, eu não queria chamar a atenção para mim mesma, eu não queria me meter em apuros. Consegue se identificar? Eu vou repetir essa parte para você que está me ouvindo. Olha só. Ela disse que ela não queria incomodar ninguém, não queria chamar atenção para si mesma e não queria se meter em apuros. E novamente eu venho te perguntar: consegue se identificar? Quando eu era jovem, um grupo de pessoas me feriu e me perseguiu a provocar o meu silêncio. Aprendi a não me pronunciar por medo de receber punição. Com frequência, desejei que eu pudesse ser invisível. Isso mesmo, invisível. Isso é uma barreira mental desafiadora de se romper, para dizer o mínimo, tá? Sentada no avião, considerei meu dilema: sofrer ou buscar ajuda. Então, respirei profundo e me ergui para apertar o botão de assistência. A comissária de bordo soltou seu cinto e ela parecia estar com raiva. Ai, meu Deus! E eu olhando ela se movimentar. Avançou pelo corredor em direção ao meu assento. Me preparei para o pior. Você pressionou o botão? Ela perguntou, erguendo sua sobrancelha. Apertei sim. Será que eu posso sussurrar algo em seu ouvido?
Sim, ela respondeu, encurvando-se. Prossegui para contar-lhe meu apuro. Não precisava ter me preocupado. Imediatamente, ela concentrou sua atenção em mim. Siga-me, disse a comissária de bordo, transformada em mamãe ursa. Ela percorreu o corredor de volta rumo ao banheiro. O alívio tomou conta de mim, uma vez que entrei ali. Quando saí, ela aguardava por mim com um copo de gelo e suco de cranberry e me escoltou de volta ao meu assento. Senti-me como a rainha da Inglaterra. Ela ficou ao meu lado, advertindo-me para procurar ajuda assim que o avião pousasse. Antes que eu percebesse, o clima todo dentro daquele avião ficou tão mais leve. Os passageiros que nos cercavam engajaram-se numa conversa com a atendente que por fim ficou bem falante. Ela pediu desculpa pela inconveniência e expressou frustração pela falta de comunicação por parte da cabine de comando. As pessoas começaram a conversar entre si, indagando de forma empática o que fazer acerca das conexões perdidas e coisas desse tipo. Em meio a mais uma situação inesperada, até onde eu podia entender e sem permissão do piloto, ela se voltou para o microfone e anunciou que a equipe de bordo estaria providenciando bebidas enquanto aguardávamos. Houve um suspiro de alívio geral. Logo após este incidente, começamos o nosso trajeto. Eu me sentia melhor. As pessoas se sentiam melhores. E a atendente se sentia melhor. E tudo isso só porque eu apertei um botão para pedir ajuda delicadamente. Quem precisa da sua voz? Acaso sua resposta foi outras pessoas? Depois de ler minha história sobre o avião, talvez esta seja sua conclusão, o que não está errado. Muitas pessoas realmente precisam de alguém que as defenda. Contudo, gostaria de sugerir uma resposta alternativa. Você precisa de sua voz. Se o ato de ser ouvida beneficia aos outros, isso é maravilhoso, mas o bem-estar das outras pessoas não é o seu foco enquanto você está no processo de cura. Você tem valor neste mundo e tem permissão para apertar o botão da atendente em seu próprio benefício. Cantares de Salomão relata uma história sobre o amado e sua pomba. O amado chama pela pomba para que venha com ele. Ele lhe diz que o longo inverno se acabou, a primavera chegou e os pombos por toda parte estão falando entre si. Mas não essa pombinha em questão. Ela silenciou sua voz e se escondeu. O amado então a instiga. Minha pomba, que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Cantares de Salomão 2:14. As pombas são criaturas hesitantes. Ao primeiro sinal de problema, elas saem voando em fuga. Uma mãe pomba criou um ninho numa planta do lado de fora da janela do meu quarto por semanas, enquanto ela cuidava de sua ninhada. Caso abríssemos um vão na porta da varanda ao lado, por menor que fosse, isso era suficiente para assustá-la ao ponto dela sair voando. Decidimos não usar a varanda. Por outro lado, quando os pombos estão contentes, eles falam, e muito. O arrulhar deles quase nos enlouqueceu durante aquela primavera.
À medida que os filhotinhos cresceram e voaram, abandonando seu ninho, já estávamos exaustos. Resolvemos sabiamente mudar a área de procriação deles para longe da nossa porta, quando a época de acasalamento terminou. Vamos só colocar essa planta em outro lugar, eu disse ao meu esposo enquanto ele se esforçava para me ajudar e arrastá-la para outra parte da casa. Não sabemos o que havia afugentado a pomba nessa passagem das Escrituras, mas ela se parece terrivelmente com alguém que já enfrentou muitas coisas no passado. Ela realmente se esforçou muito para desaparecer. O amado, contudo, sabe exatamente onde ela está. Numa fenda, numa rocha, num esconderijo, na encosta de uma montanha. Talvez ela fosse só mais uma pomba dentre tantas, mas ela era de grande importância para ele, ao ponto de ele saber precisamente a sua localização. Eu sei que é difícil acreditar que você tem valor depois de uma vida inteira sendo negligenciado. Apesar de talvez você ter sentido que não era notado pelas pessoas que deveriam ter te protegido, posso assegurar que você merece ser vista e escutada. Deus sabe onde você está escondida e sabe a causa disso. Ele entende que talvez você esteja se sentindo amedrontada para sair do esconderijo e encarar o passado. Você não é o primeiro dentre todos os filhos de Deus a se sentir-se assim. Moisés fugiu do Egito depois que ele matou um egípcio por ter espancado um escravo hebreu. Ele se escondeu no deserto midianita, 1.126 quilômetros de distância do lugar onde sua vida havia começado. E ele permaneceu ali por 40 anos. Poderia-se dizer que ele estava numa fenda, numa rocha, num esconderijo, na encosta de uma montanha. Até ali, Deus sabia onde encontrá-lo e como chamar sua atenção. Como você pode imaginar, depois de 40 anos no deserto, Moisés já tinha visto tudo que havia para ser visto. Quando ele viu algo novo, ou seja, a sarça ardente que não se consumia, ele foi investigar. Ao aproximar-se, Deus começou a falar através da sarça e disse a Moisés para retirar os calçados. Um lugar comum havia se tornado santo. Ele então entregou a Moisés uma missão muito maior do que ele poderia ter escolhido para si: resgatar seu povo da servidão. Aparentemente, Moisés pensou que ele precisava informar a Deus que ele havia escolhido a pessoa errada para realizar a tarefa. Moisés perguntou: "Quem sou eu?" Deus não respondeu definindo quem Moisés era. Ele revelou a Moisés quem ele era. Eu sou quem sou. Quero repetir isso daqui para você que está me ouvindo. Olha só. Moisés perguntou ao Senhor: quem eu sou? Quem sou eu para cumprir isso que você está me designando? E Deus respondeu, definindo quem Moisés era. Ou seja, Deus não respondeu, definindo quem Moisés era. Deus não respondeu definindo quem Moisés era. Preste atenção nisso. Ele revelou a Moisés quem ele era, quem Deus era. Ele respondeu dizendo: eu sou quem eu sou. Está lá em Êxodo 3:14. Não é lindo, querido ouvinte? Eu quis repetir essa parte do livro para você ver
a importância dessa fala. Reflita aí. Continuando. O nome de Deus é positivo. Ele não disse eu não sou. O nome dele também está no tempo presente. Isso significa que apesar dele viver fora do tempo, ele está conosco neste exato momento. Olha que lindo isso! Moisés, muito provavelmente sentindo-se atordoado, continuou a olhar para si e começou a argumentar sobre sua falta de qualificações. Mas nos lugares onde Moisés viu defeitos, Deus viu qualidades que ele não podia ver por si mesmo. Tudo que Moisés pensava que o desqualificava para aquela missão, na realidade o qualificava. Moisés era humilde. Ele preferia relacionar-se com os servos a relacionar-se com os príncipes. Ele detestava a injustiça. Ele conhecia os caminhos do Egito. Ele conhecia o deserto como a palma de suas mãos. Bem útil, uma vez que ele teria que direcionar o povo por ali pelos próximos 40 anos. A verdade é que Moisés tinha que encarar o seu passado. Contudo, dessa vez seria diferente. Enquanto no passado ele lutou suas batalhas sozinho, ele agora tinha alguém ao seu lado. Deus prometeu estar com ele e mostrar a Moisés coisas maravilhosas. Nesta jornada de cura, você não está mais sozinho. Deus não somente irá lutar por você, Ele também irá lutar com você, enviando o Espírito Santo como consolador. Ele guiará seus passos até os conselheiros, amigos e uma comunidade de pessoas. Juntos, vocês descobrirão algo formidável. Vale a pena lutar por você. Querido ouvinte, olha que linda essa parte que nós estamos lendo juntos aqui e você está ouvindo. E eu quero reafirmar nessa leitura que Deus guiará seus passos até conselheiros, amigos ou uma comunidade de pessoas ou um terapeuta de sua confiança. E juntos, vocês descobrirão algo formidável. Vale a pena lutar por você. Grave essas palavras no seu coração. Continuando nossa leitura, quando definimos a nós mesmos a partir de nossa identidade, ao invés de quem nós somos, isso nos dá coragem para encarar coisas difíceis, como o nosso passado e um futuro incerto. Até João Batista descreveu a si mesmo usando a expressão eu sou. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Está lá em João 1:23. Aqui estão algumas das minhas afirmações em Cristo. Eu sou inabalável na presença das ondas de dúvida. Eu sou frutífera. Eu sou perdoada. Eu sou dele eternamente. Eu sou digna de ser amada. Capacitamos a nós mesmos e aos outros quando falamos de forma positiva. Anos atrás, lancei as palavras de crítica e de correção dentro do latão de lixo. Decidi ser amável e uma pessoa que encoraja as outras, deixando o resto nas mãos de Jesus. Por causa disso, hoje em dia eu tenho mais cafés agendados do que tenho espaço na minha agenda. As pessoas são atraídas por mensagens positivas e amáveis. Eu não tive muitas pessoas que foram amáveis comigo durante a minha infância, mas me lembro de todas as pessoas que foram. Elas usaram a voz delas para me abençoar. Diga palavras abençoadoras
sobre si mesmo diariamente e depois estenda as bênçãos para os outros. Penso que o mundo tem negatividade o suficiente. Então, sejamos diferentes. Amemos as pessoas ao ponto que elas vejam Jesus. Uma vez que começamos a crer nas coisas boas sobre nós mesmos, podemos começar a acreditar que Deus tem um propósito para nossas vidas. Assim descobriremos o nosso valor. Papai e mamãe tinham duas versões completamente diferentes sobre o relato do dia do meu nascimento. Mesmo com o nosso passado conturbado, papai foi fantástico. Ele havia chegado ao hospital direto da igreja, então ele usava seu terno preto e o colarinho de reverendo, um pedaço de plástico branco encaixado no colarinho de sua camisa. Naquele tempo, todas as pessoas que frequentavam a igreja usavam a mesma coisa, mesmo que fosse um padre católico ou um ministro protestante. Ele viu a enfermeira empurrando um bebê no bercinho a rodas, dirigindo-se ao berçário coletivo. Ele deduziu e perguntou: enfermeira, de quem é esse bebê? Deixe-me ver a etiqueta, padre, ela disse, confundindo meu pai com o padre. Quando ela leu meu nome, papai respondeu muito entusiasmado: ela é minha! A enfermeira apertou seus lábios em desaprovação, como se dissesse: seu velho padre safado. Determinado, papai continuou a me olhar fixamente. Naquele exato momento, abri meus olhos. Os olhos mais azuis que eu já vi, dizia papai, sobre mim. Era uma história boa, a melhor de todas. Eu pedi a ele que me contasse com frequência. Eu amava ouvir a forma como ele enxergou o meu nascimento. A versão de mamãe, por outro lado, não era tão positiva assim. Daria para imaginar, pelo seu relato, que ela deu à luz a algo que pertencia ao zoológico. Isso mesmo. Ainda que eu prefira muito mais a versão de papai acerca do meu nascimento, qual das versões você acha que causou o maior impacto? Se sua resposta foi a de mamãe, você acertou. Por alguma razão, as coisas negativas que escutamos sobre nós mesmos podem obscurecer as positivas. Libertando-se dessa forma de pensar é difícil. Faz-me lembrar do vídeo bem conhecido acerca da ovelha que caiu e ficou presa numa vala. Um jovem a resgata, puxando-a para fora da vala pela perna. Assim que a ovelha se ergue novamente e sai saltitante, ela salta novamente para a mesma vala, ficando presa mais uma vez. Recados antigos, cheios de incredulidade, funcionam assim. Podemos nos libertar de uma vala somente para ficarmos presos noutra. A forma de lidar com isso é substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Hoje em dia, antes que um pensamento possa tomar lugar em minha mente, ele precisa primeiro responder duas perguntas. Isso é amável? Isso é verdadeiro? Podemos não crer nas palavras amáveis que dizemos acerca de nós mesmos, mas um dia iremos, e este será um grande dia. Às vezes, eu ainda tenho dias difíceis. Quando a dor do passado começa a bater como uma tempestade de chuva insistente, minha tendência é procurar abrigo entre as rochas, assim como a pomba que se escondeu. Em um dia como esses, eu estava selecionando um moletom e um par de meias dentro de algumas gavetas no meu closet, enquanto me preparava para levar meus cachorros em uma caminhada. Senti aquela presença familiar de Jesus.
Parei o que estava fazendo, então fechei meus olhos. Um pensamento pairou sobre meu coração. Senti o Senhor dizendo: quero curar a versão da sua mãe acerca do seu nascimento. Ele conseguiu chamar minha atenção. Ergui minhas mãos na altura dos quadris, com as palmas voltadas para cima. O que o Senhor deseja me dizer? Perguntei. Desejo compartilhar meus pensamentos sobre o dia do seu nascimento. De repente, a melodia da música de Stevie Wonder, Quão Amável Ela É, preencheu minha mente. Procurei a música no meu aparelho celular e a ouvi com um interesse renovado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia um pai cantar uma canção de amor para sua filha recém-nascida, declarando que ela era linda, maravilhosa, amada. Caso você não saiba, devo citar que Stevie Wonder era cego desde o nascimento. E ainda assim, mesmo assim, ele enxergava melhor que a maioria das pessoas, porque ele enxergava com os olhos do amor. Acaso você também não saiba, o título da música na capa do álbum não termina com um ponto de interrogação. Stevie Wonder não está perguntando se alguém acha sua filha linda. Ele está afirmando que ela é. Deus é o seu Pai e Ele te ama profundamente. Ele não pode mentir, portanto, quando Ele afirma que sua voz é doce, Ele realmente diz isso com sinceridade. Quando Ele te chama de linda e amável, não é uma indagação, mas sim a declaração de um fato. Não importa o que você já tenha escutado acerca de si mesmo. Esta é uma história de nascimento incrível, a melhor. Eu oro para que Deus te diga isso com frequência. Que lindo! Aqui terminamos o capítulo 2 de hoje, mas antes eu quero que você fique com essa última estrofe, onde diz assim: não importa o que você já tenha escutado acerca de si mesmo. Esta é uma história de nascimento incrível, a melhor. Eu oro para que Deus te diga isso com frequência. As palavras dessa autora, as palavras de Andy Bull, são as minhas palavras para você nesse episódio 3. Receba no seu tempo. Te espero no próximo episódio. Até mais.